Mais uma semana com telhas de Darwin, mais uma semana discutindo assuntos polêmicos de todo o Alto Tietê. Darwin Valente, essa semana o prefeito Caio Cunha reuniu toda a imprensa em seu gabinete para falar dos 461 anos de Mogi e surgiram assuntos interessantíssimos. Um deles, dos 300 milhões, que a gente vai falar mais para o final dessa conversa. Mas antes, eu gostaria que você já começasse esse papo falando das suas percepções e da postura do prefeito, né? Nesse café da manhã, né, que foi feito com a imprensa. Olá, Josué. Olá, internautas. Sem dúvida nenhuma, foi um encontro interessante, esse em que o prefeito Caio Cunha reuniu representantes de vários órgãos de imprensa de toda a região, e eu notei o prefeito bem mais confiante do que antes da pandemia, porque o nosso último contato pessoal com ele foi realmente antes desse período de quarentena, em que todo mundo se falou através de telefone, de WhatsApp, enfim, somente à distância. E ontem, ou na segunda-feira, houve esse contato mais direto e eu anotei alguns aspectos que me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, o prefeito veio disposto a responder o que fosse perguntado. Em segundo lugar, ele não veio escorado em secretários, trouxe apenas a vice-prefeita e a esposa dele, que é a presidente do Fundo Social. Aquilo era mais para falar de assuntos relativos ao aniversário da cidade, e para isso elas estavam também lá ao lado dele, mas, no mais, ele se mostrou disposto a responder o que fosse perguntado, e isso é um sinal de que ele começa a ganhar confiança e começa a ter um maior domínio sobre a administração municipal. O prefeito realmente não se esquivou de nenhuma resposta, foi bastante interessante esse encontro com ele. E pelas respostas que ele deu, pelas perguntas feitas, como você vê os próximos desafios da Prefeitura de Mogi das Cruzes? O prefeito elencou uma série deles, a começar pela questão da pandemia, como não podia deixar de ser, mas tem aí alguns assuntos que, apesar de aparentemente solucionados, ainda estão por serem resolvidos, como é o caso da questão do lixo. Esse é um problema que ainda vai persistir por algum tempo aqui na cidade. A questão do pedágio, é óbvio, e também alguns outros aspectos ligados às questões urbanas aqui de Mogi das Cruzes. Inclusive, em um dos assuntos, né, Darwin, ele comentou sobre a questão do aterro, né? E até indicou aí algumas soluções, né? Conta pra gente. O que o prefeito fez foi mostrar o caminho que ele pretende tomar para resolver definitivamente essa questão do aterro, porque a presença da Peralta Ambiental aqui em Mogi das Cruzes ainda é uma presença provisória. Ela foi contratada por 6 meses, tempo suficiente para que a prefeitura possa se organizar e possa, então, anunciar a próxima etapa desse processo de contratação definitiva de alguma empresa para atuar aqui na cidade. Qual foi a alternativa encontrada pelo prefeito? Ele vai fazer uma licitação, uma concorrência pública, por meio regida pela Lei 8666, e essa concorrência pública vai escolher uma empresa para ficar um ano fazendo serviços de coleta de lixo e limpeza pública aqui em Mogi das Cruzes. Nesse período de um ano, a prefeitura espera estar com o seu projeto de parceria público-privada, a famosa PPP, que é uma forma de acordo entre o município e o setor empresarial para resolver um determinado problema. Então, a solução ideal para o lixo, seja reciclado, seja úmido, o lixo urbano, de uma forma geral, é essa parceria público-privada que vai permitir a contratação de uma empresa para executar esse projeto. E esse projeto, na administração passada, quando foi feito, levou mais de um ano para ser executado. Por isso, a contratação agora, pelo prazo de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais 4, é esse o sistema de concorrência pública nesse setor da limpeza pública. Então, o que acontece? A prefeitura vai ter tempo, vai ter um respiro para poder preparar melhor essa PPP de uma forma que o município venha a ganhar com isso. Agora, o prefeito deu algumas dicas. Por exemplo, ele não quer saber de aterro sanitário.
aqui em Mogi das Cruzes. Ele diz que aterro é uma forma ultrapassada de tratamento de lixo. E ele acha que a administração dele veio para olhar para frente. Então, ele quer encontrar uma outra alternativa, seja lá incineração, seja lá alguma outra alternativa que vier a aparecer durante esse período todo de preparação da PPP e até mesmo no início de vigência dessa parceria público-privada. Então, nós vamos ter uma concorrência para a escolha de uma empresa também aí meio que provisória, para ficar esse período de 1 ano, e aí sim, quando vier a PPP, resolve-se de vez esse problema. Até lá ainda a gente pode ter alguns empecilhos aí pelo caminho, algumas dificuldades, mas tudo indica que isso deve ter uma solução relativamente, eu disse, relativamente curta, coisa de 1, 2 anos para estabilizar esse problema do lixo. Um assunto bem positivo também do Café da Manhã com a imprensa, Darwin, foi sobre a rotatória do Habib's, que inclusive o Diário de Mogi já noticiou, já falou que vai virar um cruzamento ali, e foi uma negociação com a empresa que administra a rodoviária, né? Que inclusive também já foi divulgado, inclusive que vai ter ampliação da rodoviária. Essa negociação foi bastante positiva para a cidade de Mogi, né? Vamos esperar para ver isso aí, né? Essa história da rotatória, se fosse tão simples assim, tão fácil, alguém já tinha resolvido. No entanto, ela já vem aí de algumas administrações que têm encontrado soluções paliativas. A última delas foi a colocação de semáforos ao longo de toda a rotatória, são 8, me parece que no total, para tentar organizar o trânsito. Já há muito tempo, havia quem dissesse que se fizesse um X ali, ou seja, estendendo a avenida de um lado e abrindo uma outra saída em direção à parte baixa lá do Nova Mogilar, poderia se resolver o problema. O prefeito quer fazer um negócio mais sofisticado um pouco, ele quer fazer esse tipo de cruzamento, mas com algumas alças, para que o trânsito não fique engessado, somente quem vai, quem vem ou quem segue para os 2 outros lados desse cruzamento. Então, não é um projeto simples assim, mas ele afirmou durante essa coletiva que não vai sair um tostão dos cofres da prefeitura, porque houve um acordo com a empresa que atualmente administra o terminal rodoviário aqui de Mogi das Cruzes, porque essa empresa tem uma contrapartida com relação à cidade. Primeiro é melhorar as condições do terminal, uma grande reforma no terminal, para que possa, inclusive, transformar aquilo num mini centro comercial. E parece que existem 2 grandes empresas, 2 grandes lojas que seriam as âncoras, vamos dizer assim, desse projeto. Essas lojas já estão definidas, embora não anunciadas, e essas 2 lojas, basicamente, são as que vão bancar esse projeto de reforma na rotatória, a chamada rotatória do Habib's. Ali, na verdade, é uma praça denominada Praça Kazuo Kimura, que foi um ex-presidente da Associação Comercial aqui de Mogi das Cruzes. Mas tem uma outra questão que o prefeito falou en passant, mas que é interessante, que parece que a obra vai ocupar uma parte daquele terreno que já foi o depósito municipal aqui de Mogi das Cruzes e que hoje, durante a administração do ex-prefeito Jundiaí, ele foi vendido para a antiga empresa Júlio Simões, foi transformada em JSL e hoje com outra denominação. Mas o importante é que vai se ampliar aquela área para se fazer um cruzamento adequado. A gente espera que seja resolvido, porque aquilo é um gargalo importante. Josué está há pouco tempo aqui em Mogi, mas está sempre indo para César de Souza e voltando, que a sede do Jornal Diário de Mogi hoje é junto à TV Diário. Então, passa-se muito por aquele trecho da Avenida Francisco Rodrigues Filho. Já fiquei preso algumas vezes lá, Davi. Bom, todos nós ficamos. O Darwin, agora um assunto polêmico que eu deixei para o final para a gente conversar. Inclusive no discurso do prefeito no lançamento da pesquisa, ele comentou isso e esse assunto veio novamente à tona no café da manhã com a imprensa, que são os 300 milhões em obras que o Estado comentou com ele que daria para que ele fizesse vistas grossas, né, em relação ao pedágio. Comenta isso porque é bem polêmico, né?
Olha, essa história de trocar pedágio por obra, isso aí não é novo, porque o deputado Bertaioli, quando esteve com o vice-governador de São Paulo, o Rodrigo Garcia, ele disse publicamente, aqui nós mostramos isso no Jornal Diário de Mogi, já comentamos isso aqui nas nossas conversas semanais, que realmente o Rodrigo Garcia teria oferecido para ele que transformasse o pedágio em obras para o município, manteria-se o pedágio e a cidade ganharia uma certa quantidade de obras. Uma espécie de compensação, eu não sei se é compensação ou se é cala-boca. Para mim, é mais cala-boca do que compensação. Mas parece que a mesma estratégia foi adotada em relação ao prefeito Caio Cunha, que ontem revelou na entrevista que teria oferecido para ele 300 milhões em obras que garantiria tranquilamente a reeleição dele para a prefeitura. Veja bem o nível da coisa que está essa relação entre governo do estado e município nessa história desse pedágio. A coisa está chegando num nível mais do que rasteiro. E aí eu perguntei para ele, mas quem foi que ofereceu os 300 milhões? Ele falou, textualmente, foi o governo do estado. Eu não disse quem foi o intermediário nessa questão, mas, para bom entendedor, meia palavra basta. Né? Agora, a gente vê a que nível está chegando essa questão do pedágio, um governo querendo negociar de todas as formas. Há um tempo atrás, já, o prefeito, o próprio deputado Marco Bertaioli e outras pessoas que estão envolvidas nesse processo, certamente já tendo sentido isso de perto, criaram um bordão que é aquele que Mogi não está à venda. Exatamente, eu acho que para já inibir qualquer outra forma de tentativa dessa negociação um tanto espúria, né? Não é uma negociação legal, negócio meio cheio de por baixo de pano, subterfúgio, dessas coisas assim. E, pô, é uma negociação fora dos padrões, eu diria, éticos até. Ah, fica lá com essas obras aqui, você cala a boca e não atormentam mais e a gente continua com o nosso projeto de pedágio tranquilamente e fica tudo por isso mesmo. Bom, Dário, aproveitar que a gente está falando de pedágio, em que pé que está aí toda essa novela, né? Essa briga com o Estado em relação ao pedágio? A coisa não está bem definida, tanto que o prefeito disse na entrevista dessa segunda-feira que ele está esperando a publicação de um novo edital pela Artesp, porque aquele edital, com a decisão do tribunal que vetou o paliteiro de viadutos, vai ter que sofrer uma alteração e vai ter que ser divulgado um novo edital, vai ter que ser publicado um novo edital relativo a essa obra. E o prefeito disse que está esperando, mas já armado com alguma alternativa para caso esse edital não corresponda às expectativas do município. Esse edital, é bom lembrar, não mexe com a questão do pedágio, vai mexer com a questão da avenida perimetral. Mas, sem dúvida nenhuma, o prefeito falou numa tensão política muito grande com o governo do Estado, falou na história do novo edital e diz que já tem alternativas para enfrentar esse novo edital, caso ele venha ferir os interesses de Mogi. Não diz quais alternativas, até porque ele estaria entregando o ouro, não vou dizer para os bandidos, porque não é bem o caso, mas num modo de se expressar, pode ser isso, que ele não ia entregar o ouro antes de saber o que estava acontecendo no edital, mas diz que já está preparado com relação a isso. De fora, agradeceu ao apoio que a imprensa, em geral, vem dando a essa questão do pedágio e falou que essa é uma luta contra um gigante que se chama governo do Estado de São Paulo. Mas aqui em Mogi nós estamos acostumados a enfrentar gigantes. Os pequenos Davis daqui estão acostumados a enfrentar gigantes, porque nós enfrentamos uma empreiteira gigantesca, que foi a Queiroz Galvão, e conseguimos reverter a ideia dela de instalar um lixão
lá no bairro do Tabuão, aqui mesmo em Mogi das Cruzes. Então, esse é só mais um gigante que a gente está tendo que enfrentar nesses últimos tempos. Eu espero que a gente consiga uma tiradeira boa para acertar o calcanhar dele, né? E é com essa luta de Davi contra Golias que a gente encerra, então, o papo de hoje, Darwin. Muito obrigado aí pelas suas análises. Vamos em frente, né, Josué? Esperando boas notícias. Nessa semana, Mogi das Cruzes faz aniversário, são 461 anos, e a gente tem que dizer que está muito contente de poder viver nessa cidade, torcendo para que a nossa qualidade de vida não seja alterada pelos pedágios e pelos atropelos aí do nosso dia a dia, com um governo que parece que quer mais atrapalhar do que ajudar, no caso, o governo do Estado de São Paulo. Mas vamos dar os parabéns para todos nós que vivemos aqui nessa cidade quatrocentona, mas é uma cidade que a gente aprende a gostar dela, e eu tenho certeza que você é um dos que já está aprendendo a gostar muito de Mogi, apesar de pouco tempo aqui na cidade. Não tenha dúvidas. Parabéns, Mogi.